XPLG11, o fundo de galpões logístico da XP Asset. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora no dia 9 de junho de 2025. Vamos continuar o acompanhamento do fundo, ele que busca aqueles dividendos extras de outro fundo imobiliário que ele tem dentro de sua estrutura financeira. Vamos continuar o acompanhamento do fundo, este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que iniciou as operações em junho de 2018, 3,3 bi é o patrimônio líquido dele. Na data que eu gravo com vocês, o XPLG cota na B3 aí a R$ 96,70, fazendo um P sobre VP de 0,91, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 4,55%. O patrimonial dele é lá na casa de R$ 106,75. A última distribuição segue lá, 82 centavos por cota, paga agora no dia 13 de junho de 2025, fazendo um yield mensal de 0,81, anual de 9,84%. Investindo R$ 1.000 em XPLG há 2 anos, teria hoje o cotista R$ 1.080,20, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta pequena recuperação aí no mercado secundário, a cota ainda se encontra bem aquém lá do CDI e também abaixo do IPCA e do IFIX, conforme o gráfico aqui do Investidor 10. No período, o IFIX deu 12,4%, IPCA 9,54%, o CDI 24,90% e o XPLG apenas 8,02%. Então, atenção aí, cotista, para a rentabilidade do XPLG11. A cotação no mercado secundário, que chegou lá aos R$ 83,42, buscou uma recuperação superando os R$ 100, inclusive lá aos R$ 101,65, mas agora repousa já aos R$ 96,70. Mas, apesar de toda esta recuperação, não foi suficiente para trazer o fundo para superar pelo menos o IPCA no período, ainda estando abaixo principalmente do CDI bem longe, né? Mas voltando aqui para o relatório, pessoal, o fundo segue lá com uma taxa de performance, 340 mil cotistas, e para o mês de maio, a gestão comenta aqui a distribuição de 82 centavos por cota e que o fundo segue lá buscando aqueles dividendos extras lá do FII NE Logistic, cujas cotas são 100% detidas aqui pelo XPLG. Segundo a gestão, este fundo possui um resultado base caixa acumulado e não distribuído no montante total de R$ 3,36 e a gestão segue aí buscando estratégias de uniformização dessa distribuição de rendimentos, buscando trazer estes rendimentos que estão lá no FN Logística agora aqui para o XPLG. Então, nada de novo aqui no fundo, e isso que já se arrasta desde janeiro de 2025. Então, já está passando da hora da gestão resolver isso, né? Pelo amor de Deus. Em relação às principais movimentações aqui de inquilinos no fundo, saiu a B2W lá do CD de Seropédica, com a entrega de 30 mil metros quadrados, remanescendo com a ocupação de 51 mil metros quadrados. A segunda movimentação aqui também foi um contrato de locação com o especulativo lá de Cajamar, de 11.715 metros quadrados e vencimento contratual lá em 2029, o que é muito positivo. A terceira movimentação aqui do fundo foi o contrato de locação para uma empresa do segmento de logística, lá dos módulos 10 e 11 do SBP, com a BL total de 2.924 metros, com vencimento lá em 2026. Com essas movimentações, toda segunda gestão, o fundo encerrou maio aí com 7,9% de vacância física. Em relação à DRE aqui do fundo para maio de 2025, 32 milhões de receitas subtraídas às despesas de 4 milhões e 900, um resultado base de 27 milhões 851 mil reais, chegando aí à distribuição de 82 centavos por cota. Em relação ao resultado financeiro, ele fez um total de 89 centavos, dos quais ele distribuiu apenas 82 centavos por cota. No volume de negociação, segue lá a cota patrimonial aos R$ 107,49 versus aos R$ 96 atualizados. Em relação à liquidez média diária, 3 milhões e 200, 66 de volume negociado na B3. Em relação ao número de cotistas, como vimos, segue lá na casa dos 340 mil. Em relação à rentabilidade do fundo para maio, ele fez um patrimônio líquido total de 3,3 bi, teve uma variação total bruta de 1,25 versus o IFIX, que foi de 1,44, dando uma diferença negativa aí de 0,19. Como vimos, a rentabilidade ainda um pouco aquém se considerado
todo o potencial do fundo. Em relação aqui à variação em todo o período, a cota no mercado secundário mais os rendimentos deu R$ 157,42, o IFIX R$ 156,53 e a cota de valor de mercado apenas na casa de R$ 101 na data da elaboração aqui do relatório, mas hoje aí chegando na casa dos R$ 96. Ele segue aqui com 92% das exposições em imóveis, 2% em cotas de FIIs, 6% de aplicações financeiras, 50-50 entre contratos típicos e atípicos. A maior exposição por locatário segue lá o Leroy, com 13%. A maior exposição por setor segue lá o comércio varejista, 57%. Tem aqui 91% dos contratos indexados ao IPCA, 9% ao IGPM, 15% de atualizações de contratos agora para junho de 2025. Em relação aos vencimentos dos contratos, 8% deles vencendo agora em 2025. Para as revisionais, 12% vencendo agora em 2025. Em relação ao prazo médio dos contratos, 5,3 anos, a vacância física do fundo aumentando, saindo lá de 3,5% de janeiro de 2025 agora para 7,9%. Então, ponto de atenção por parte do cotista é esta vacância crescente ao longo do ano, já acumulando 7,9% de vacância. Em relação à composição física consolidada, ele segue aí com 13% de exposição ao Leroy, mas ele tem exposição aqui também à Mobile, ao Mercado Livre, à Renner e à B2W, que reduziu um pouquinho, isso porque ela devolveu parte do galpão lá de CD de Seropédica no Rio de Janeiro. Em relação à diversificação regional, ele tem aqui Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, tem Santa Catarina e também Rio Grande do Sul, tem 18 condomínios logísticos, 72 locatários, 175 módulos e anexos performados, uma inadimplência na casa de 2,5%, a vacância física e financeira lá na casa de 7,9%. Em relação aqui às movimentações e vacâncias físicas do fundo, ele segue com 12% lá no especulativo Casamar, 37% lá no CD de Seropédica, tem aqui também o Santana Business Park com 7% de vacância, tem aqui também o CD Americana com 100% de vacância, tudo isso, como vimos, formando aí 7,9% de vacância. O fundo comenta aqui que o galpão aqui de Ribeirão Preto continua alocado lá para o dia, mas eu tenho as minhas dúvidas quanto à atualização deste galpão. Isso porque o dia tem deixado as suas operações desde dezembro de 2024, então não sabemos ao certo se o dia segue lá no CD de Ribeirão Preto. Enfim, são diversos galpões. O fundo tem aqui a pagar 390 milhões de obrigações dos CRIs de Gravataí, de aquisição do HGLG e também do Unilever, além de duas séries aqui para o CRI 68 e para o CRI 176. Lembrando, tá, pessoal, que o fundo tem aqui 44 milhões para receber em relação à venda parcial lá do Cislog e Galeão. Este valor é corrigido aí pelo CDI. Ele tem aqui em relação às obrigações para amortizar agora em 2025, 22 milhões da aquisição do HGLG, 133 milhões da aquisição do Gravataí, 25 milhões para receber aqui do Cislog e Galeão. Tem as amortizações, a venda do FII Nelo Logística de 20 milhões. Tem aqui também 2 milhões da compra do CD da Unilever, finalizando aí um caixa de 201 milhões lá no final de 2025. Isso porque ele começa o ano aqui com um caixa de 321 milhões. Perfeito, pessoal? De XPLG é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso é importante demais aqui na produção de conteúdos, agora com 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir a você, cotista, uma maior interação com o seu fundo imobiliário através da leitura de relatórios gerenciais e dos principais documentos divulgados aí pelos fundos imobiliários. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.